Presidentes e representantes das diretorias dos 27 conselhos regionais de farmácia estiveram reunidos na sede do Conselho Federal, em Brasília, nos dias 20 e 21 de março, para a 69ª reunião geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. O objetivo foi traçar um planejamento conjunto de trabalho para os próximos 12 meses, visando melhorias para o sistema e a valorização da profissão farmacêutica. No encontro, foram tratados diversos assuntos, agrupados em 4 grandes áreas: administrativa, parlamentar, governamental e sobre resoluções. A reunião geral ocorreu às vésperas da terceira reunião plenária do Conselho Federal, que foi realizada na sexta-feira, pós-evento, dia 22 de março, e os destaques você confere agora. A reunião geral dos conselhos de farmácia é regimental e ocorre todos os anos no mês de março. Desta vez, para facilitar o trabalho, os participantes foram divididos em 4 grupos temáticos que debateram e elencaram demandas prioritárias para a categoria farmacêutica, separadas por assuntos governamentais, parlamentares, administrativos e sobre resoluções. As propostas prioritárias do grupo que discutiu relações governamentais foram as primeiras a serem relatadas. O primeiro trata do Programa Farmácia Popular do Brasil, onde o Conselho Federal apresenta uma série de contribuições para diminuir fraude e inserir o farmacêutico nas políticas de cuidado ao paciente. Uma outra relação com o Ministério da Saúde envolve a inserção de farmacêutico nos protocolos de prescrição do componente estratégico e também nas linhas de cuidado da atenção básica. A segunda estratégia diz respeito à Anvisa, né, e dentro da estratégia com a Anvisa entendeu-se que a prioridade é nós tentarmos reverter o entendimento dos atores, né, públicos em relação aos dispensários de medicamentos. A terceira ação diz respeito a um entendimento interno, um trabalho interno do Conselho em relação ao dimensionamento de farmacêuticos, tá? E isso vai envolver uma relação com uma série de atores para a gente conseguir aprovar internamente numa resolução de dimensionamento de farmacêuticos. A nossa quarta estratégia diz respeito à nossa relação com o Ministério Público do Trabalho, e dentro disso nós elencamos uma série de ações para que o Conselho Federal de Farmácia consiga participar das discussões de revisão das normas de trabalho, né, das normas regulamentadoras de trabalho, das NRs do Ministério da Saúde, para que a gente consiga inserir o cuidado farmacêutico e tudo que envolve os cuidados que nós temos que ter, e evidentemente isso nesse escopo entra a insalubridade, que é uma preocupação nossa enquanto Conselho Federal de Farmácia. E, por fim, a nossa quinta estratégia diz respeito ao relacionamento do Conselho Federal com outros conselhos profissionais, né, de profissões regulamentadas da área de saúde, especificamente no que dispõe a RDC 786 de 2023, que dispõe sobre os serviços de análises, né, clínicas dentro de farmácias, enfim, de estabelecimentos de saúde e outros profissionais, mas especificamente no sentido de que com a 786 não existe mais um limite de responsabilidade técnica por postos de coleta e alguns outros serviços, né? Na sequência, foram apresentadas as ações prioritárias relacionadas ao Parlamento Brasileiro, pautas que tramitam na Câmara e no Senado e que precisam ser monitoradas e acompanhadas pelo Conselho para que sejam aprovadas em benefício da categoria farmacêutica. Onde a gente discutiu todas as questões dos projetos de leis que estão em andamento, discutimos novas proposituras e o que de fato a gente pode fazer para que esses projetos sejam aprovados pelo nosso interesse, o interesse da categoria, o interesse administrativo deste conselho. E foi super importante a participação de todos os conselheiros, né, a dinâmica, e elencamos um ranking com algumas prioridades. Dentre elas, né, a questão do PL que está em tramitação na Câmara dos Deputados, que é o projeto do técnico de farmácia.
E é importante o Conselho Federal estar junto nessa para trabalhar o texto e colocar uma redação que não nos prejudique futuramente. Então, essa foi o primeiro lugar, né, que estamos acompanhando junto à nossa assessoria parlamentar no Congresso Nacional. Também falamos sobre a importância do piso, o piso nacional que está lá na Comissão de Trabalho e ainda está com o relator lá do PT do Pará. E a gente tem muita esperança de que esse projeto ande e que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Sabemos da resistência, sabemos que virão tempos difíceis, mas por isso estamos nos articulando e acompanhando todos os passos para que a gente consiga sensibilizar os nossos deputados a favor da valorização do profissional farmacêutico. Os temas relativos à área administrativa dos conselhos foram debatidos numa perspectiva de unificação do sistema de conselhos regionais e federal. Lá a gente discutiu 12 temas com a ideia de trabalhar mais a unificação do sistema, para que todo o sistema tome decisões da mesma maneira, tendo assim uma forma única de se trabalhar dentro dos conselhos regionais e também do Conselho Federal de Farmácia. Dentre esses 12 temas, a gente elencou 5 como principais. Dentre esses 5 principais, a gente discutiu a contratação em conjunto de licitações específicas como plano de saúde, combustível, locação de carro, para que a gente consiga trazer economia para o sistema, né, e otimizar o recurso do farmacêutico. A gente discutiu também o tema como trabalhar melhor a organização dos setores de cadastro dos regionais e levar para esses cadastros, né, para esses setores, uma forma mais simples de interpretar as resoluções que são feitas aqui pelo Conselho Federal. Também discutimos lá formas de melhorar a eficiência da cobrança, para que todos os regionais façam a cobrança da melhor maneira, e também a capacitação e orientação dos setores jurídicos, para que todos eles, em nível nacional, façam sempre as defesas com o mesmo padrão, e com isso a gente espera buscar aí, né, uma unificação de fato do sistema, para que a gente consiga trabalhar melhor para a valorização do profissional farmacêutico e com isso a gente fortalecer ainda mais a nossa profissão. E, por fim, o grupo que debateu ações prioritárias sobre resoluções do Conselho Federal apresentou as necessidades identificadas na dinâmica realizada com a participação de vários representantes dos regionais. Nós fizemos uma avaliação de todas as propostas que foram apresentadas, né, que tratavam sobre alterações, atualizações, revogações, né, e novas resoluções, né, para que o Conselho Federal de Farmácia pudesse editar aqui e melhorar a vida dos farmacêuticos, dos proprietários e a todos que necessitam do sistema Conselho Regional e Conselho Federal de Farmácia. Dentre dessas propostas que foram apresentadas, nós elencamos 5 propostas que foram em níveis de prioridade, né? Achamos que realmente elas precisam ser editadas, atualizadas urgentemente dentro do Conselho Federal de Farmácia. Ainda dentro da programação da reunião geral, coordenadores do programa Farmalibras apresentaram um resumo da trajetória de 5 anos de atividades do programa, que incluem um curso de Libras para farmacêuticos, a criação do vocabulário farmacêutico bilíngue e um aplicativo para facilitar a comunicação dos farmacêuticos com usuários surdos. Solicitamos o apoio de todos os conselhos para disseminar mais o curso que está na plataforma EduFarma, para que a gente comece a fazer certificações práticas de forma oficial nos estados brasileiros e nos comprometemos em entregar 2 grandes produtos durante o 3º Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, que vai ocorrer em Foz do Iguaçu em novembro. Vamos finalizar o volume 1 do vocabulário farmacêutico, vamos entregar, lançar o vocabulário lá no Congresso e também entregar a primeira versão do aplicativo web Farmalibras. Então vamos já poder fazer o teste, de uso, de usabilidade desse aplicativo durante o Congresso. Então aguardem, em novembro o Farmalibras entrega esses 2 importantes produtos para a sociedade farmacêutica e surda do nosso país. O curso Dispensar, que capacita farmacêuticos para a prestação do serviço de dispensação de medicamentos em farmácias comunitárias, teve relatório apresentado na reunião geral
E tem novidades para profissionais de estados que ainda não receberam esse curso. O curso Dispensar vai acontecer em 2024, conforme a solicitação dos estados. Então, ele está previsto, principalmente dando prioridade para os estados que ainda não aconteceu nenhuma turma. Nós tivemos 6 estados que já foram contemplados, a citar Paraíba, Sergipe, Paraná, Rio Grande do Norte, Mato Grosso. Os demais estados serão contemplados, sim, pelo menos com uma turma. E o diferencial desse curso Dispensar é que, de acordo com que as turmas são formadas, nós escolheremos a equipe de professores multiplicadores. Aqueles farmacêuticos que se desempenharem melhor e tiverem também capacidade em contribuir como multiplicador em cada estado, isso facilitará muito a interiorização do curso em cada estado. O auditor do Conselho Federal apresentou o projeto de energia solar aos CRFs, que prevê a instalação de placas fotovoltaicas, a exemplo do que já foi adotado no Conselho Federal e nos regionais de Mato Grosso do Sul e do Paraná. O projeto de concessão das placas de energia fotovoltaicas aos conselhos visa a redução dos custos operacionais e, com isso, nós temos a produção de energia limpa e a adesão à pauta ESG, que é uma pauta que está sendo muito cobrada do serviço público. Então, tudo isso é muito importante para o sistema. O Conselho Federal traz isso como uma pauta a ser conduzida até o exercício de 2030, mas todos os conselhos regionais serão contemplados com a concessão do valor necessário para a utilização da energia elétrica, da energia solar fotovoltaica. Concluída a pauta da reunião geral, deu-se início à reunião plenária de março do Conselho Federal de Farmácia. Entre os assuntos debatidos, avançou o projeto que prevê levar conhecimentos de empreendedorismo aos farmacêuticos, dentro da parceria do CFF com o Sebrae Nacional. Através do convênio entre o Conselho Federal de Farmácia e o Sebrae, nós já fizemos uma primeira ação com relação a essa parceria. Eu estive já no Sebrae do Tocantins, onde reunimos com os gerentes e os consultores para fazer um diagnóstico das empresas com relação à sua gestão, com relação à contratação de funcionários, com relação a redes sociais, tudo que envolve ali o seu funcionamento. Dali, com os consultores, nós estaremos detectando aonde que os empresários sentem o maior gargalo e poder estar fazendo um diagnóstico e apresentar depois a solução. Então, esse projeto piloto nasceu em Palmas, Tocantins, mas isso vai ser para todo o Brasil e também nós, junto com o Conselho Federal de Farmácia e os conselhos regionais, vamos estar apoiando esse pequeno empresário que tem aí uma empresa de pequeno porte. Outro assunto debatido pelos conselheiros federais nesta plenária foi a oferta de serviços de telemedicina por farmácias e redes. A atividade é ilegal e os conselhos devem atuar para combater essa prática. Nós sabemos que hoje isso é ilegal, as nossas legislações vigentes elas não permitem esse serviço e nós precisamos atuar fortemente na fiscalização para impedir que essas farmácias ofereçam tal serviço, porque pode caracterizar, entre vários problemas, a venda casada de medicamentos. Depois de ampla discussão, o plenário entendeu que essa problemática é séria e a diretoria deu encaminhamento que vai falar com os conselhos para que esses conselhos fortaleçam as suas fiscalizações e também o farmacêutico denunciar essa prática que é ilegal aqui no nosso país. Onde tive essa história? Porque eu já vi. É a mesma coisa as farmácias anunciando em tábua, em cartolina na porta, vem aqui realizar exames laboratoriais. Não são exames laboratoriais, são testes rápidos. Isso confunde a sociedade. E as farmácias ou rede de farmácias da Silânia aqui tem essa história. Cabe à nossa fiscalização multar o estabelecimento, oferecer denúncias às secretarias de vigilância municipais. Tem que se fazer isso, gente. Hoje em dia, quase os conselhos regionais não encaminham seus relatórios das situações das farmácias, etc., tá,
à vigilância sanitária. Se eles não tomarem providência, nós estamos respaldados. Nós estamos totalmente respaldados. Então, nós temos que fazer isso. Se não, também é buscar essas secretarias municipais de saúde e fazer convênio de fiscalização conjunta com o Conselho Federal. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Quando eu me lembro, estou dizendo isso, que eu já fui presidente do meu Conselho Regional do Pará, e já faz tempo, e fui por muito tempo. Ainda na época lá há muito tempo, ainda na época do amigo Gabriel, quando era secretário de Saúde, fizemos o nosso convênio de fiscalização conjunta, saíamos, era venda de medicamento nas feiras, aí íamos aprendendo tudo junto, que não podíamos aprender, tinha que estar com a vigilância sanitária para recolher tudo. Então, isso é necessário que se faça, né? Gostou? Curta, comente e compartilhe o nosso vídeo para receber mais conteúdos como este e ficar sempre bem informado. Eu fico por aqui. Até a próxima plenária.